O indicador do comércio da Serasa Experian registrou uma leve alta. A gente vai entender um pouco mais isso, conversando agora com Luiz Rabi, que é economista-chefe da Serasa Experian. 0,3% essa alta do comércio. O que isso indica para a nossa economia, Luiz? Primeiramente, isso indica uma certa desaceleração, ou seja, um certo enfraquecimento da atividade varejista agora no mês de setembro, que é justamente esse dado aí que nós acabamos de divulgar, ou seja, uma alta de 0,3% em setembro com relação a agosto. Na comparação com setembro do ano passado, o crescimento foi de 1,6%, e que foi menor do que a alta de agosto. Agosto contra agosto tinha dado 4,3%. Então, o varejo vinha rodando num ritmo aí de crescimento na casa dos 4%, na comparação anual, né? E agora em setembro, esse ritmo caiu para 1,6% na comparação anual, ou seja, uma desaceleração, ou seja, o varejo crescendo menos agora nesse finalzinho de ano, né? O que isso significa? Significa, de fato, que estamos tendo, né, por vários fatores, né, algum impacto mais negativo, ou seja, um impacto mais contracionista na economia brasileira, e o varejo é um dos primeiros setores onde esse crescimento mais fraco começa a se manifestar, né? Ou seja, nós estamos aí vivendo um período de inflação muito alta, né, com inflação rodando aí na casa dos 2 dígitos. Claro que isso acaba afetando o poder de compra do consumidor, tornando vários preços muito mais caros. Claro que o varejo vai acabar sentindo esse consumidor aí, que tem menos dinheiro no bolso, o varejo vai acabar sentindo que o consumidor está menos disposto a comprar as mesmas quantidades que comprava antes, não só menos disposto, mas com menos capacidade de comprar o volume de mercadorias que ele costumava fazer, né? E, por outro lado, nós também, por causa dessa inflação mais alta, o Banco Central tem elevado os juros já desde o começo do ano, que é justamente a forma que o governo tem para combater essa alta de preços, né? É uma das formas, né? E a forma mais tradicional, vamos assim dizer, né? E essa elevação dos juros, né, tornando o crédito mais caro, também começa a afetar alguns segmentos, como veículos, por exemplo, né, que é um setor onde o crédito tem um papel importante nas vendas desse setor. E aí, quando nós olhamos, por exemplo, agora nos dados de setembro, as vendas de veículos caíram, né? Caíram 1,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já vinham se enfraquecendo, já vinham com crescimento diminuindo, né? Mas agora em setembro entrou no terreno negativo esse setor, né? Obviamente em função do aumento dos juros, né? Então esses dois fatores principais, inflação em alta e juros cada vez maiores, já estão começando a produzir um cenário para a atividade varejista agora nesse final de ano, um cenário de crescimento mais fraco para todo esse setor. Era o que se imaginava, porque a gente está falando em relação ao mês de agosto, teve uma leve alta de 0,3%, que nem sei se a gente pode considerar uma alta, né? Ou se dizer que está estagnado. Mas em relação a setembro do ano passado, que a gente viveu uma situação mais contundente de pandemia, agora está todo mundo relativamente vacinado, a gente enfrenta uma queda nessa atividade econômica. Era essa a expectativa do mercado ou não? Algo fugiu? Algo fugiu, né? Não era essa a expectativa, por exemplo, que nós tínhamos no começo do ano, né? Só voltando um pouco aí a linha do tempo, né? No começo do ano nós estávamos ainda vivendo sobre a segunda onda da pandemia, né? Tivemos aí problemas aí de contágios e contaminações, principalmente entre dezembro e fevereiro, março, dezembro do ano passado e março deste ano. Tanto é que nós tivemos aí em várias cidades, né, uma nova onda de lockdowns e fechamentos do comércio e restrição de mobilidade, que durou até o mês de maio, mais ou menos, né? E de maio para cá, ou seja, quando houve a reabertura das atividades, principalmente de comércio e serviços, se esperava, né, e também com o avanço da vacinação, que é fundamental nesse processo de reabertura, né, da economia, se esperava que nós tivéssemos aí ao longo do ano, né,
de 2021, a economia ganhando cada vez mais tração, ou seja, se recuperando integralmente do tombo que sofreu no ano passado por causa da chegada da pandemia. Isso foi verdade até mais ou menos o meio do ano, ou seja, de maio, junho, até mês de julho, a gente estava de fato vindo numa certa recuperação da economia. Porém, na virada do semestre para cá, ou seja, nesses últimos 3, 4 meses, esse cenário começou a mudar, né, e mudar para pior, né? E justamente em função, principalmente, da inflação, né, que realmente saiu de todas as projeções possíveis, né, nem as projeções mais pessimistas falavam que a inflação poderia chegar no ritmo de 10%, né, numa comparação anual, obviamente, né, e por trás dessa inflação mais alta vieram elevações cada vez mais significativas da taxa de juros, né? Então, assim, e é justamente isso que, digamos, saiu do figurino, ou seja, saiu do combinado, né? Ou seja, aquela recuperação mais robusta da economia que se esperava, pelo menos aí quando houve a reabertura a partir de final de abril, começo de maio, né, durou pouco tempo e agora nós estamos vivendo justamente um quadro de praticamente estagnação, né, da economia, ou seja, com o varejo crescendo menos que 2%, né? Ou seja, isso praticamente praticamente nada do ponto de vista de atividade varejista, com inflação alta, com dólar, né, também num patamar muito alto, e com os economistas cada vez mais revisando para baixo as perspectivas de crescimento para a economia brasileira, não só agora nesse final de ano, mas também em quase todo o ano de 2022. Então, de fato, foi uma ducha de água fria nessa expectativa de recuperação mais consistente da economia que nós tínhamos ali por volta do final do primeiro trimestre. A gente sabe que as famílias de baixa renda são as principais afetadas porque elas não têm de onde tirar aquela gordura, né, aquela sobra de dinheiro quando a inflação aperta. Como é que foi o cenário de busca de crédito por essas famílias? E nesse cenário de dificuldade, né, as pessoas tentam, né, fazer com que a sua renda chegue até o final do mês, né? Claro que nem sempre isso é possível, né? Então, muitas famílias acabam recorrendo ao crédito, para tentar ali desafogar alguma dificuldade financeira mais urgente, né? Então, o que nós estamos notando? Nós estamos tivemos um crescimento de 14% na busca por crédito, agora no mês de setembro, puxado principalmente pela baixa renda, que cresceu 21%, né, em números redondos, ou seja, bem mais do que a média, né? E quando nós olhamos, né, digamos, as linhas de crédito, né, que estão crescendo mais intensamente nesses últimos meses, são aquelas linhas de crédito que nós podemos chamar de emergenciais, né? É o rotativo do cartão, é o parcelado do cartão de crédito, né? É o cheque especial, é o empréstimo pessoal. Se nós olharmos, né, dentro da estrutura do crédito aqui no Brasil, crédito para as pessoas físicas, né, nesses últimos 2, 3 meses, essas linhas mais emergenciais são as que estão mais se destacando do ponto de vista aí de crescimento. Isso revela o seguinte, né, que as pessoas estão tomando crédito não para formar patrimônio ou para investimento, né? Claro, estão tomando crédito para isso também, mas não é isso que está puxando, né, o mercado de crédito mais recentemente. O que está realmente tendo um crescimento mais acelerado são justamente aquelas linhas de crédito que as pessoas usam quando estão com problemas financeiros, né? Que é aquilo que eu comentei, o rotativo do cartão, cheque especial, empréstimos pessoais, né? Ou seja, crédito de curto prazo que nós sabemos que são realmente linhas emergenciais, né? E em função justamente dessa perda de poder de compra que a inflação está proporcionando para quase todo mundo aqui no Brasil, né? Então, com menos dinheiro no bolso, com todas as contas para pagar, as pessoas não querem ficar inadimplentes e acabam tendo que buscar crédito para tentar aí, durante um certo tempo, equilibrar as suas finanças. Claro que isso, a longo prazo, a médio e longo prazo, não é sustentável, né? Não dá para as pessoas viverem do cheque especial e do rotativo do cartão eternamente. Em algum momento,
esses créditos têm que ser pagos, liquidados de alguma forma, né? Então, é um momento realmente bastante difícil, né, para o consumidor hoje aqui no Brasil, e é um cenário que, obviamente, vai começar a causar aumento de inadimplência logo, logo.